A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente. Deus é bom, quinta-feira, 22 de agosto de 2024. Estamos caminhando para o final do mês, meu Deus, irmãos, nem iniciou o mês de agosto, nós já estamos terminando ele. Isso é um sinal que nós não podemos perder tempo. Isso é um sinal que Deus está nos mostrando o caminho a trilhar. Não perca tempo, não há tempo a perder. Nós estamos nos últimos dias da igreja na terra, nos últimos segundos da igreja na terra. E o meu adversário, o teu adversário, o inimigo da nossa alma, Satanás, diabo, seus adébitos, ele está com fúria para tentar parar o povo de Deus, mas ele não vai conseguir, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. Por isso, fique firme naquilo que o Senhor te chamou. Amém? Deus não entregou esse canal Desperta Crente nas minhas mãos sem um propósito, e um propósito maior. Deus não te confiou o que você está exercendo dentro da casa do Senhor, a função que Deus te deu, seja qual for o chamado que Deus te convocou, que você está exercendo hoje na função. Deus não te confiou sem um propósito. Tem propósito. Tudo que o Senhor faz tem propósito. O Senhor não une pessoas, o Senhor une propósito. Então não reclame se Deus está tirando da sua vida pessoas, se Deus está tirando do seu caminho algumas pessoas, pessoas que não têm o mesmo propósito que você, o mesmo desejo no coração. Deixa eu te dizer algo. O desejo do Senhor é que todos sejam salvos, mas infelizmente tem pessoas que não querem ser salvas, tem pessoas que não querem o céu, não querem viver para o Senhor. Então segue o alvo, olhe para Jesus, amém? Eu louvo a Deus pelas oportunidades que o Senhor tem me dado, e nós vamos falar sobre oportunidade. O Senhor agora vai dar mais uma oportunidade para Pedro. O Senhor sabia que tudo que aconteceria seria para glorificar o nome dele, mas também vai vir aqui também a restauração do homem chamado Pedro, um homem que vai negar ao Senhor, mas também vai mostrar um grande ensino. Todos nós temos um pouquinho de Pedro dentro de nós, irmãos. Todos nós temos um pouquinho. Eu creio que Odete, acredito que esse personagem, esse homem chamado Pedro, esse apóstolo, que foi um homem que nos mostra um pouco mais profundo a nossa característica como cristão, como servos do Senhor. Todos nós temos um pouquinho de Pedro. Esse homem vai nos deixar uma grande lição, principalmente para aqueles que se sentem mais santos que os outros, que se sentem mais crentes que os outros, que se sentem melhor que os outros. Eu passei por algumas situações e cada dia que eu vivo algumas situações, eu vejo um pouco mais de mim. Eu vejo mais o quanto eu necessito de Jesus, o quanto, se eu olhar para dentro de mim, da forma que é certo olhar, da forma que a palavra de Deus nos ensina, eu vou ver e você vai ver que nós não somos nada, irmãos, que nós somos trapo de imundície, nós somos pecadores, falhos, pessoas arrogantes, soberbas, que se sentem melhor do que o outro, sabendo que nós possamos negar a Jesus a qualquer momento. Quantas vezes a gente já negou Jesus hoje? Com as nossas atitudes, com as palavras, com as ações. Quantas vezes você já negou Jesus? Você já parou para pensar? Quantas vezes você já negou Jesus até o momento que você está vendo esse vídeo? Pois é. Então vamos lá. O capítulo 21 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Nós estamos encerrando esse evangelho maravilhoso e nós iremos entrar no livro de Lucas. Louvado seja Deus, que é poderosíssimo também. Aqui vai ter lições que nós vamos aprender muito mais profundo no livro de Lucas, tá? Então Deus é fiel. Vamos lá. Verso 1 diz assim: algum tempo depois, Jesus aparece de novo aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberias. Aqui nós vamos ver que no verso 14 desse capítulo, está dizendo que essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de haver ressuscitado dos mortos. Depois de Jesus haver ressuscitado, passar 3 dias, como a palavra dizia, e como o próprio Jesus falou para os discípulos, que haveria dele ir à cruz, que era necessário ele ir à cruz, que ele tinha que fazer esse sacrifício ficário, para que nos desse essa oportunidade de salvação, para alcançar toda a humanidade, todos aqueles que nele creem. Na cruz, Jesus redimiu o seu e o meu pecado. Então era necessário. Após isso ter acontecido, após Jesus ter ressuscitado dos mortos, Jesus vai aparecer para os discípulos já a terceira vez aqui. As 2 primeiras vezes está no capítulo 20, né? No Evangelho de Mateus também, no Evangelho de Lucas está lá, aonde eles estão trancados à porta, com medo dos líderes, dos sacerdotes, com medo dos saduceus, dos religiosos daquele tempo que crucificaram Jesus. Jerusalém estava manifesto, todo mundo falava a crucificação do Nazareno, a crucificação do Nazareno. Cadê os discípulos? Cadê aqueles que andavam com ele? Cadê os discípulos dele? Cadê a multidão que o acompanhava? Essa era a pergunta de muitos ali. Então aqui depois de algum tempo Jesus vai aparecer. Que tempo é esse? É o tempo de nós pararmos para analisar. É o tempo de nós se sentirmos novamente aos pés dele. É o tempo de nós entendermos. Às vezes o Senhor se silencia. Às vezes o Senhor não fala. O silêncio de Deus às vezes machuca, dói. Principalmente para Pedro aqui. Pós Pedro ter negado ele 3 vezes. Pós Pedro ter blasfemado. Pedro ter xingado. Pedro ter amaldiçoado. Pedro ter falado: não, eu não estou com este homem. Eu não o conheço. Ai, Pedro lá gritar,
E depois de Pedro chorar amargamente, Pedro se arrepender, agora tá aquela sensação em Pedro de que eu não sou digno. Eu não posso mais estar na casa do Senhor. Eu não posso me reconciliar, eu não posso voltar. Eu não sou digno de estar novamente na presença do Mestre. Ele não pode me aceitar, se afasta de mim. Essa é a sensação que Pedro tinha, porque essa é a sensação que o pecado faz naqueles que pecam contra o Pai, naqueles que pecam contra o Senhor. Aquela sensação de que eu não posso mais voltar, eu não posso mais retornar, o Senhor não me aceita mais. Essa é a sensação que o diabo coloca no coração daqueles que pecam, daqueles que caem. E quem são essas pessoas? E quem são aqueles que eu estou falando? Aqueles pode ser eu, aqueles pode ser você. A Bíblia nos ensina que quem está de pé tem que cuidar para que não caia. Cuidado. Há uma frase, um jargão aí popular no mundo, não sei se você já ouviu, mas muitas pessoas dizem assim dessa água: não diga que dessa água você não beberei, desse pão eu não comerei. Então é isso, nunca diga que eu não vou trair Jesus, eu não vou pecar. Pede a Deus para Deus te sustentar, para que você não chegue a pecar e nem a cair, para que você não desvie do caminho do Senhor ou desista da caminhada para com Deus. Peça isso ao Senhor, porque é Ele que nos dá essa força, é Ele que nos dá essa alegria, é Ele que nos dá essa vida para continuarmos na presença dEle. Nós erramos, nós precisamos da graça do Senhor. Amém? Simão Pedro disse: vou pescar, no verso 3. Olha aí a liderança, o instinto. Deus deu essa autorização do céu para Pedro. Sabe por que o Senhor permite a queda de Pedro? Sabe por que o Senhor permite Pedro negar a ele? Porque o Senhor queria restaurar Pedro em um novo homem. Pedro seria o líder dos apóstolos, o líder da igreja naquele tempo. Pedro seria o líder a quem o Senhor confiaria a liderança das suas ovelhas. E Pedro precisaria ser um homem humilde. Pedro precisaria entender que não era no braço dele, como ele arrancou a espada e cortou a orelha de Malco para defender a Jesus. Pedro precisaria entender que na hora que apertasse, ele não tinha que correr, ele não tinha que negar Jesus com ações e atitude, mas ele tinha que ir até o fim. Então o Senhor vai permitir Pedro entender e olhar para dentro dele. Pedro vai dizer: todos aí podem te negar, agora eu não te negarei. Chega o momento que Pedro vai falar para o Senhor na mesa, sentado, capítulo 13 de eu não te negarei, todos podem negar, mas eu irei contigo até a morte. Pedro diz ao Senhor que ele iria com o Senhor até a morte, e o Senhor permite para mostrar para Pedro que não seria na força dele, não seria no braço dele, não seria no entendimento dele, mas seria depois de uma verdadeira conversão. Aleluia! O Senhor estava formando um caráter em Pedro para liderar. O líder precisa ser capaz de ver o crescimento de alguém. O líder precisa ser capaz de entender que a glória daquilo que o Senhor faz através da vida dele não é para ele, mas é sim para Deus. É por isso que nós estamos em falta, em escassez de líderes levantados pelo Senhor. Líderes verdadeiramente transformados pela palavra. Líderes capazes de amar de verdade. É isso que está faltando nesse tempo. E nós precisamos orar para que o Senhor levante mais homens de Deus, mais pessoas direcionadas pelo Senhor para liderar o povo de Deus. Nós não recebemos bênção se nós não estivermos debaixo de uma liderança. É por isso que o diabo tem atacado tantos pastores, irmãos. Tantos pastores caindo no pecado do adultério, tantos pastores caindo no pecado do roubo na igreja, roubando a casa de Deus, tantos pastores adulterando, tantos pastores banana, que quem manda são as suas mulheres e os seus filhos. Que quem manda não é mais ele, quem manda são os obreiros, ele não lidera, quem lidera é aquele que tem mais autoridade, aquele que paga o dízimo maior. Quantas pessoas aí que já perdeu a direção do céu, aleluia, Deus seja louvado. Nós precisamos entender, precisamos orar para esses homens, porque líder é exemplo, líder é poder olhar para esse homem. Pedro vai dizer assim: eu vou pescar. Pedro volta, Pedro não volta para a vida antiga, Pedro está esperando direcionamento de Deus. Porque quem conhece, quem pisa no Santo dos Santos não quer voltar atrás, irmãos. E Pedro verdadeiramente amava a Deus. Ele negou a Deus, mas ele amava o Senhor. Verdadeiramente, Pedro só era explosivo. Pedro só tinha, ele não tinha controle nas suas ações, mas Pedro amava o Senhor. Pedro amava o Senhor, talvez da forma dele, como muitos aí dizem: eu amo a Deus do meu jeito. Né? Como muitos dizem: eu amo a Deus da minha forma. Talvez essa seja a forma de você dizer que ama a Deus do meu jeito, da minha forma. Mas não é da sua forma e não é do seu jeito, é da forma e do jeito de Deus. E o Senhor vai moldar, o Senhor vai tratar. Verdadeiramente o Senhor vai preparar cenários para transformar a vida de homens e mulheres que Ele escolheu. E ali todos os discípulos, encorajados pela palavra de Pedro, vai falar: nós iremos contigo.
Porque Pedro tinha a essência, Pedro tinha a autogação, a autorização do céu para liderar, independente que ele caiu, independente que ele pecou, ainda estava sobre ele a essência, o dom que Deus o deu de liderar. Quando ele fala, eu vou voltar para pescar, eu vou voltar novamente porque a necessidade está batendo na porta, eu vou voltar ali para a necessidade que eu preciso, eu vou voltar novamente para a vida que eu tinha, que é o que eu sei fazer, eu vou voltar para aquilo que eu sei fazer. Todos aqueles que estavam com ele falou, voltaremos junto contigo. Pensa aí. É por isso que a liderança precisa entender isso. A liderança precisa entender que ele está à frente. A igreja, Deus é o cabeça de Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. E Jesus é a cabeça dos pastores. Os pastores precisam ser direcionados, liderados pelo Espírito Santo e pelo poder de Deus, pelo próprio Jesus Cristo. Se Jesus não lidera, irmãos, através do pastor, ninguém vai liderar mais. Vira bagunça, a igreja começa a minguar, a igreja começa a sair, pessoas começam a murmurar, porque aquela liderança já não está mais na liderança do céu. E não adianta, onde Jesus não é o líder, não tem crescimento. Aleluia! Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. Verso 5, e Jesus o perguntou, moços, filhos, aleluia! Jesus vai perguntar, filhos, tendes alguma coisa para comer? Ainda resta em vocês? Vocês têm palavra, vocês ainda têm algo para oferecer depois de tudo que aconteceu. Imagine o emocional desses discípulos, imagine os pensamentos desses homens, imagina como estavam eles nesse tempo, imagina como eles estavam fragmentados por Deus, quebrados, machucados, feridos. E o Senhor pergunta, ainda tem algo para comer? Tem como dar para comer alguém? Tem como dar um alimento a alguém? Meu Deus, tendes ainda alguma coisa para comer? E eles responderam, não tem mais. Não temos. Estamos em busca do alimento aqui terreno, que eram os peixes que eles estavam querendo buscar. Então Jesus vai dizer, olha a orientação. Então Jesus vai orientá-los. Jesus vai dar direcionamento. Lançai a rede ao lado direito do barco e encontrareis. Ali eles vão pegar mais de 150 peixes, eles vão pegar. Jesus dá a direção. E assim que eles fizeram e logo conseguiram recolher a rede. Não conseguiram recolher a rede por causa da abundância de peixe. É Deus quem dá o crescimento. É Deus que dá o direcionamento. Quem dá crescimento para a obra de Deus é o Senhor. E logo ali eles vão reconhecer que a abundância vinha de Deus. Que graça, direcionamento vem do Senhor Jesus. E diante disso, o discípulo que ele amava, João, vai dizer a Pedro, porque nesse contexto aqui o alvo é Pedro. Nesse contexto aqui a transformação, a restauração é em Pedro. Pedro precisaria entender, porque Pedro foi o primeiro a acusar, que todos o negariam, mas ele não negaria, e quem negou foi ele. Aquelas pessoas que apontam a vida de todo mundo, que acusam todo mundo. Irmãos, calúnia machuca muito. Pessoas que acham que é mais crente que os outros, que é mais santo que os outros. Eu vou falar algo muito sério aqui. Ontem eu fiquei muito entristecida com algumas coisas que têm acontecido. Eu sofro muito ataque, muita calúnia, muita defamação. Pessoas que fingem de amigos, se levantam, falam coisas que eu não falei, dizem coisas que eu não disse, me atacam de formas malignas. Mas o alvo que eles mais atacam é minha casa, é meus filhos, é minha família. E meu filho se afastou de Jesus, né? Como eu já falei aqui em outros vídeos, orem pelos meus filhos para que eles retornem para o Senhor. Mas o diabo tenta impedir o retorno dos meus filhos usando pessoas que estão dentro da igreja. Irmãos, eu sempre falo aqui em alguns vídeos, estar na igreja não significa ser igreja. Estar no ambiente espiritual não significa ser espiritual. Satanás está atuando dentro, Satanás não está lá fora. O mundo jaz do maligno, então ele quer parar quem é do povo, ele quer parar quem é do reino, ele quer parar quem está no arraial, quem serve a Deus de verdade. Então meus filhos sofrem muitas acusações e essa semana mais uma vez levantaram um falso testemunho contra o meu filho. E eu fiquei triste com as coisas que têm acontecido. Mas eu conheço um Deus de justiça. Eu conheço um Deus que faz justiça. Então não cabe a mim, não cabe a você fazer justiça por nós. Mas cabe a gente a orar por essas pessoas. Para que o Senhor abra a visão espiritual e o entendimento dessas pessoas que não têm e que precisa verdadeiramente de Jesus. Então nós entendemos que nós precisamos amar Jesus mais do que amamos os filhos. Mais do que amamos marido, mais do que amamos mãe, mais do que amamos ministério, mais do que amamos estar. Nós precisamos amar Jesus em primeiro lugar. E se Jesus é a prioridade na sua vida, você vai ser atacado, você vai ser caluniado. Vão falar coisas de você que você não fez, vão dizer coisas a teu respeito que você não fez. Pedro aqui é um homem que vai ser restaurado. E muitas vezes o Senhor precisa restaurar a gente todos os dias para suportar os ataques do nosso dia a dia. Então tenha direcionamento. Deus, ele não erra. Deus não erra. O crescimento vem através dele. Eles estavam a mais de 100 metros da praia. Eles estavam numa distância de mais de 100 metros da praia. 45 covados, no caso aqui.
contando mais de 100 metros da praia. Pedro vai se jogar no mar. Quando João diz assim, Pedro, é o mestre. Pedro vai reconhecer que Pedro vai se jogar no mar, porque Pedro tinha tirado a roupa para pescar. Pedro tinha tirado a roupa para estar ali. E Pedro está despido. Eu vou trazer aqui para você entender um pouquinho melhor. Pedro está despido espiritualmente. Pedro se joga no mar, porque ele sabia que o revestimento vem através do Senhor Jesus. Pedro se joga no mar e vai até o Senhor. Pensa como Pedro estava indo. Talvez a mente de Pedro estava indo dizendo, ele não vai me aceitar, ele não vai me perdoar. Eu neguei ele, eu tenho necessidade de chegar aos pés dele. Observa que lá quando Maria diz que a pedra tinha sido retirada da porta do túmulo, Pedro sai correndo para chegar. Pedro tem pressa de ser restaurado. Só quem tem pressa de ser restaurado, irmão, reconhece a sua falha. E Pedro indo, sabendo que ele negou. Mas Pedro foi. Mesmo que você negou, vai. Mesmo que você sabe que você falou, vai, não pare, vai. Mesmo que você sabe que tudo parece estar cooperando contra você, vai. Mesmo que parece que não tem solução, que não tem jeito, vai. Mesmo que parece que você não vai conseguir, vai. Sabe por quê? Porque é no seu ir, é no seu id, é você indo que você vai receber essa restauração. Tem restauração de Deus para a família, tem restauração de Deus para casa, tem restauração de Deus para cada um de nós. Prossiga o alvo, não pare. Aí os outros discípulos vão chegar, vão acompanhar com o barco. Verso 9 diz assim, então assim que saltaram em terra, viram a uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. O Senhor prepara o cenário para a restauração de Pedro. É um cenário que Deus preparou, porque Pedro vai negar a Jesus em volta de uma fogueira. Naquela fogueira não tinha pão, naquela fogueira não tinha peixe, naquela fogueira não tinha alimento, naquela fogueira só tinha fogo para esquentar as pessoas que estavam em volta. Mas aqui Jesus prepara um cenário com pão, Jesus prepara um cenário com alimento, Jesus mostra a Pedro quem Pedro será. Jesus prepara esse cenário para a restauração de Pedro, mostrando para Pedro quem seria um novo homem. Pedro seria um pescador de almas, Pedro seria um pescador de homens, por isso devia peixe na brasa, por isso havia pão, Pedro teria alimento. Quando Pedro começasse a pregar, os corações iriam queimar e arder e entregar a Jesus. Pedro, ele é um homem que vai ser cheio, mais cheio ainda do que é. E o Senhor vai mostrar para Pedro, Pedro, aqui está o seu destino, aqui está o seu futuro, Pedro, aqui está o seu amanhã, não fica olhando para trás, não olhe para o passado, não olhe porque você me negou, só se arrependa, porque eu estou te mostrando, o cenário está preparado para você viver aquilo que eu preparei para você, Pedro. Trazei alguns peixes que acabaste de pegar. Continue sendo amoroso, generoso, continue sendo humilde. E Simão Pedro entrou no barco, arrastando a rede, continua sendo servo. Quando o Senhor fala, trazei alguns peixes, ele entra no barco, arrasta o barco, continua servindo, continua sendo um servo, mesmo depois de ter traído, mesmo depois de ter caído, ainda continua servo, ainda continua com a essência, a ouvir a ordem do mestre, a ouvir a voz do mestre. Ele entra no barco e puxa novamente a rede emprestada. A rede era emprestada. O texto aqui no verso 11 diz assim, a rede não se rompeu. Com 152 peixes grandes, a rede não se rompeu. Por quê? A rede era emprestada e Jesus não tem o propósito de nos fazer tomar prejuízo. A rede é emprestada no tempo certo, o Senhor vai pegar de volta. Nós estamos aqui exercendo função, nós estamos aqui sendo pescadores de homem, pescadores de alma, mas a rede será pegada de volta no momento certo e na hora certa. No momento certo, Deus vai me sentar e levantar outra pessoa para pregar melhor que eu, para ensinar melhor que eu, para fazer melhor que eu, para exercer melhor que eu, para sair pregando o evangelho melhor que eu. O Senhor vai me sentar para me ensinar aquilo que eu aprendi. Eu não vou perder a utilidade, mas eu vou ser usado em outras funções. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que o Senhor dá tempo determinado em tudo. Sente à mesa com o mestre e o Senhor vai chamar eles para sentar para ter o desejum. Sente à mesa. A última vez que os discípulos sentam à mesa com Jesus é a hora que o Senhor vai dar o exemplo de servo. É a hora que Pedro vai dizer, eu não te negarei. Todos te negar, mas eu não te negarei. É a hora que Pedro vai ouvir do Senhor, tu me negarás, Pedro, 3 vezes esta noite ainda. É a hora que o Senhor vai expor o traidor. É a hora que o Senhor vai mostrar para eles o exemplo de servir. É a hora que eles estão dizendo quem será o maior, quem será o melhor. É a hora que eles estão ali achando, esse aí vai morrer quando? Quando esse aí morrerá? E o Senhor disse, se eu quiser deixar ele vivo até a minha volta, ou até que eu retorne novamente, viverá. Que no caso é João, porque havia ciúmes entre os discípulos. E nós precisamos entender, meus irmãos, que tudo que sentimento que nós vivemos hoje não é diferente de tudo aquilo que já desde o início, desde os séculos passados, já acontecia. Jesus vai, vinde, tomai o vosso desejo, sentai à mesa comigo, irmãos, é um convite de Deus, vende, sente à mesa comigo, sente à mesa com o mestre. Muitas vezes a gente quer sentar em muitas mesas, mas não na mesa com o Senhor. Quem és tu? Ninguém quis perguntar, porque sabia que era o mestre. Aleluia. E Jesus aproximou, partiu o pão, porque aonde Jesus está, tem alimento. Viva o novo de Deus.
O Senhor tem alimento para nós. O Senhor tem muito mais para nossas vidas. O Senhor tem muito mais para mim, para você. Que Deus em Cristo te abençoe, que a graça do Eterno te alcance. Amanhã nós voltamos em outra parte para terminar esse capítulo. Amém? Deus abençoe, que a graça do Senhor te alcance. Ore por mim, ore pela minha casa, eu oro por você. Assim nós vamos continuando até chegar ao céu. Esse canal Desperta Crente vem com palavras direcionadas do Senhor, pela palavra de Deus, que o Senhor te fortaleça, te encoraja, te dê vida, te dê alegria, que o Senhor abra o seu entendimento, que o Senhor te fortaleça nesse tempo, que nada venha fazer roubar a sua fé, porque o alvo do diabo é nos neutralizar, o alvo do diabo é nos parar, ou arrancar de uma vez da casa do Senhor, ou deixar mortos lá dentro, deixar mortos lá dentro, mortos vivos. Nós precisamos olhar para o Senhor e nada impedir que você seja usado nesse tempo, que Deus conclua a obra dele e que Deus faça aquilo que o Senhor já determinou. Veja o cenário, Deus já preparou. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero externar minha gratidão ao Senhor. No dia de hoje eu sou grata por este canal Desperta Crente. Eu sou grata também pela vida dos meus irmãos que está escrito neste canal. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha repreender toda a retaliação do inferno contra nossas vidas e nos dê força, Senhor, para nós continuarmos a vencer, Senhor, dia após dia, porque o homem interior, Pai, o homem interior, Senhor, o homem dentro de nós tem que estar, Senhor, renovado todos os dias, fortalecidos pelo poder da Tua palavra, através de tudo aquilo que o Senhor preparou. O exterior, Pai, nós estamos sendo, sim, Senhor, atacados. São batalhas após batalhas, lutas após lutas. Mas sabemos que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E em Tuas mãos eu apresento a vida de cada um dos Teus filhos. E eu peço, Senhor, não nos deixe levantar dessa mesa para Te trair. Não nos deixe sair dessa mesa. Tem pão na mesa. Na Tua presença, Senhor, tem graça. Tem abundância de misericórdia. Esse capítulo 21 é uma abundância da Tua graça. Esse capítulo 21 é uma abundância da Tua misericórdia. É o Senhor mostrando para o homem que por maior que seja o pecado cometido, tem restauração, que seja, Senhor, a blasfêmia, ou seja, aquilo que a gente fizer contra o Senhor, o Senhor perdoa. Ah, Senhor, se não blasfemarmos contra o Teu Espírito, Senhor, haverá perdão, Senhor, para nós. Ah, Senhor, nos ensina, ó Pai, que muitas vezes a gente pecamos e levamos a nossa mente achando que não tem jeito, não tem solução, mas o Senhor tá, Pai, de braços abertos para nos perdoar. Nos ensina a perdoar, Pai, nos ensina a amar o Senhor, nos ensina, Senhor, a perdoar a nós mesmos também, porque muitas vezes a gente precisa reconhecer que o Senhor já nos perdoou, mas nós continuamos nos martirizando, sem nos perdoar, sendo necessário olharmos para o Senhor, que é autor e consumador da fé. Eu apresento a Tua igreja nas Tuas mãos, a vida de cada um dos Teus filhos aqui deste canal Desperta Crente, que nós possamos ser Jesus para outras almas, que nós possamos ser Jesus na vida de alguém, Senhor, no dia chamado hoje. Eu Te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.